Então, eu vou começar, bom dia, né? A aula já está sendo gravada, tá? Eu vou pegar o roteiro da aula, tudo certinho. Vamos começar aí. Deixa eu colocar isso aqui. Uhum. Bom dia, bom dia. Pessoal, aqui então está o roteiro da aula de hoje, tá? Então, o roteiro da aula. Deixa eu só achar o roteiro aqui. Então, a aula de hoje, né, do dia da semana, do dia 19 ao dia 25 de outubro. Hoje nós vamos tratar da deficiência visual, física, lei da inclusão, tá? Daí eu mandei vários materiais para vocês estudarem, lerem. Vocês tiveram bastante tempo, né? Nós ficamos um tempo aí sem aula, tá? Quem não puder assistir a aula de manhã pode assistir à noite, quem não pode à noite pode assistir de manhã. Então não dá para inventar desculpa aí, tá? Ao final da aula eu vou fazer uma avaliação de 2 pontos. Eu só vou pedir um favor. Tem gente escrevendo muito pouquinho, tá? Responde ali com 3, 4 linhas, não dá. Eu vou desconsiderar esse tipo de resposta, tá bom? Então, vamos para a aula. Então, o material desse primeiro bimestre, vocês têm lá os artigos que eu passei para vocês estudarem, tá? Sobre a questão, a flexibilização e adaptação curricular, tá? Esse artigo que era para estudar. Então, esse material já é o material do segundo bimestre. As adaptações curriculares aqui, tá? Muito bom esse artigo. Eles fizeram um levantamento dos documentos, todos que tem, das portarias e tal. Tá? Daí vale a pena aí também estudar esse artigo. Tá? Deixa eu pegar aqui, para quem não tem o material, eu vou disponibilizar aqui de novo. FAESP, cadê? Aqui. Então, esse artigo também sobre flexibilidade. O outro artigo, 2 artigos. Tá? A lei de inclusão, né? Que se der tempo, hoje eu vou conversar mais um pouco sobre ela.
A aula 5, que tem a parte lá da deficiência auditiva. A aula 6, que foi sobre a questão do surdo, né, que nós trabalhamos na aula passada. E daí eu coloquei aqui 2 artigos também, um sobre a questão do cego e a outra sobre a deficiência física, que nós vamos trabalhar hoje. Tá? Deixa eu ver se baixou tudo aqui. Baixar, baixar. Daí quem não tiver, que não salvou ainda, pode salvar por aqui, ó. Tá? Então, já vão estudando, né, que logo, logo, esse bimestre já vai terminar, né? Vocês terão a prova aí. Eu acho que era isso. E daí tem a aula 7, né? Que eu também sempre tenho mandado aí os materiais via WhatsApp aí de vocês, tá? E postado também lá no Jacad. Então, e mando bem com antecedência, né? Para que vocês tenham tempo aí para estudar. Bom, deixa eu só baixar o slide aqui também. Então, o material tá todo aí, ó. Tá? Vamos lá. Vamos à aula de hoje. Aula 7. Se vai abrir. Se ela abriu. Abriu. Cadê ela? Bom dia, Bruno. Bom dia. É esse aqui o slide, ó. Vocês estão vendo o slide? Sim, professora. Sim, professora. Ah, então tá. Para mim estava dando que não. Bom, vamos lá, então. Educação Especial Inclusiva, que tem o meu e-mail que mudou, tá? Meu e-mail não é... Eu ainda tô com terra, mas até semana que vem eu vou desconectar ele, tá? Então, qualquer coisa, vocês podem me mandar e-mail aí. Bom, pessoal, sobre a deficiência visual, tá? Nós temos que pensar, né? Que, na realidade, o grupo deles, eles se chamam de cego mesmo, de ceguinho, um ri da cara do outro, né? Eles são engraçadinhos. Não deixa os microfones ligados, tá? Então, a organização... bom dia, pessoal. A Organização Mundial da Saúde, aqui é a cegueira, tá? Então, ela é menor do que 3,60, né? Quem é que dá o diagnóstico de cegueira? É o médico oftalmo, tá? Ou às vezes algum neurologista, dependendo da situação. Eu tive uma aluna adulta cega que ela, né? Ela ficou cega no dia que ela recebeu a notícia que o pai dela havia morrido, né? Então, foi uma situação bem complicada, né? Foi o quê? Um trauma emocional. Hoje ela já se vira bem, ela passou no concurso da Universidade Federal aqui do Paraná, ela trabalha, ela era minha aluna na universidade, tá? Então, né, os motivos, as causas da cegueira, elas são inúmeras, né? Tem um caso agora de uma colega nossa que o filho dela está ficando cego, eles não sabem. Outro dia encontrei um amigo, ele disse, Edil, meu filho está totalmente cego, não sabemos a causa. Então, as causas em relação à cegueira, elas são inúmeras, porém, né, nós vamos voltar lá.
lá no pré-natal, pós-natal, perinatal, a primeira infância, o cuidado, né, com acidentes, doenças, tá? A sífilis é uma coisa muito grave, tá? A sífilis, a gonorreia, se durante a gravidez essa gestante ela tiver doenças infecto-contagiosas, principalmente as sexualmente transmissíveis, tá? Isso pode ser bem grave. Pessoal, desligue os microfones, é impossível dar aula assim. Ó, tem o microfone aqui ligado. Tem mais aí, ó. Tá? Então, as causas, elas são inúmeras. Pode ser emocional, pode ser de alimentação, pode ser de acidente, pode ser genética, tá? Então, isso, quem vai detectar é o médico. Pode ter nascido cego. Eu tenho uma aluna que eu atendo, ela é cega total, o marido, e a filha não é. Então, existe aí uma série de questões que devem ser avaliadas. Pessoal, o sistema de Braille foi criado por Louis Braille. Ah, não, muito difícil, tá? Daí, quem tem que avaliar quando é emocional, se vai reverter ou não, tá? Aí é o médico, é o oftalmo, dependendo do tamanho do que queimou a córnea, né? Eu, por exemplo, eu sofri um acidente há muitos anos atrás. Então, esse meu olho aqui, ó, quando eu tomo banho, ele é todo queimado por dentro, meu olho direito, né? Às vezes ele fica molhado, assim, corre lágrima, tá? Eu queimei 80% da córnea, só que eu recuperei. Tá? Eu tinha tudo para ficar cega de um olho, né? Então, assim, ó, é emocional, pode se reverter? Pode, né? Foi um surto, às vezes você tem um choque emocional, parece que você fica surda, ou tudo embaça na tua frente. Pessoa que tem surtos emocionais, que tem traumas emocionais, ela pode ter vários tipos de reação. Pode voltar? Pode, essa moça não. E foi muito difícil para ela era muito insegura. A sorte dessa moça que ela casou com um cara muito 10. Ela tinha medo de atravessar a rua, daí tem que fazer todo esse treinamento. A gente não sabe o que é pior. Porque você nasceu cega, é uma coisa. Agora, você ficar cega, acostumada a enxergar, é um processo bem complicado, tá? Então, nós não temos, assim, não dá para afirmar se isso vai ser revertido ou não. Eu tinha tudo para ficar cega de um olho. Até hoje, assim, quando eu e meu irmão, nós lembramos do acidente que eu sofri, foi com soda cáustica, né? E a gente até se emociona, tudo, né? O médico mesmo falou que era um milagre. A minha mãe era religiosa, né? Minha tia, bom dia. A minha tia, minha família inteira, né? A cidade inteira fazendo novena, acho que ajudou também, lógico, né? Então, sei lá, né? Bom, aqui, a questão do Louis Braille, né? Em 1825, na França, ele se tornou conhecido como meio de leitura escrita das pessoas cegas. Pessoal, aqui nós temos a questão do reglete, tá? Então, é colocado a folha no meio, e através da pulsão do reglete, o cego vai escrevendo. Isso aí é o lápis dele, né? Se alguém não viu, né, pode verificar vídeos, procurar na internet, né, como que ele faz. É meio barulhentinho, tá?
Então, esse aí é o reglete do pulsão e de uma máquina de escrever também. Então, aqui nós temos máquina de escrever, aqui tem a estudante fazendo, aqui tem a prancheta, né, que coloca o papel, tá, para ficar mais firme. Ela precisa, né? Aí como que eu vou colocar esse estudante cego na sala? De preferência próximo do professor. Às vezes eles brincam, né? Eu já tive muito aluno cego e falar assim: professor, eu não sou surda. Porque eu falo alto, né? Eu tenho um tom de voz alta, né? Imponente, né? Eu falo assim. Professora fala mais baixo, né? Então é bem engraçado isso. Então, sempre colocá-la, bom dia, sempre colocá-la perto da carteira da professora, mais próximo, ou conversar, né, com o estudante, ver aonde ele quer sentar. Ele, como eu já falei lá na frente, o deficiente, ele tem direito a empoderamento, tá? Ele tem direito a empoderamento. O que é esse empoderamento? Ele tem direito à escolha. Não posso impor as coisas para ele, tá? A mesma coisa, eu tenho um aluno surdo que ele não quer intérprete. Ele não quer. Está terminando o curso. Eu acho que esse ano ele termina o curso de logística. Então, é um direito dele de não querer. Claro que ele assinou um termo. Quando ele fez a matrícula na outra instituição que eu trabalho, que eu coordeno a parte de inclusão, eu fiz ele assinar um termo, porque para daqui um pouco não trazer problema para a instituição. Instituição que não quis contratar intérprete, tudo isso nós temos que ficar muito esperto, tá? Toda e qualquer decisão aí, né? Toda e qualquer decisão nós temos que sempre fazer ata. O microfone me atrapalhando, gente. Aí, o que acontece, né? Sempre acolher ele, né? Adentrou na escola, tem que apresentar os espaços para ele. Então, caminhar com ele pela escola, mostrar. Ah, professora, ele não vê. É a mesma coisa dizer que o surdo não fala. O surdo fala. Ele fala do jeito dele. Tá? Por isso que nós não utilizamos mais o termo surdo-mudo. Pessoal, eu vou falar mais uma vez, por favor. Eu saio dessa aula com dor de cabeça. Esses microfones fazendo barulho no meu ouvido. Aí, o que acontece? Nós temos que apresentar os espaços, banheiro, uma outra coisa. O lugar dele sentar tem que ficar sempre no mesmo lugar. Por quê? Porque o cego, ele tem lá a bengala, que é o olhinho dele. O que é o olho dele? São esses sentidos que funcionam. O ouvido, o olfato, né? O ouvido, o olfato, a gustação. Ele tem uma noção de espaço, porque ele é treinado, né? Aqui nós temos, aqui perto da minha casa, a Escola Fênix. Atrás da Escola Fênix tem um atendimento para cegos. E ali eles fazem todo o treinamento, como também a Associação, né, dos Cegos aqui do Paraná também, que fica ali na Guarapuava. Bom, a deficiência visual. Nós vamos ter o cego total, tá? Que ele vai utilizar o que aqui? O material de braille, tá? Pessoal, é bem bacana, quem puder, vá à biblioteca pública, né? Acho que ela, não sei se ela já abriu ou não, tá? Mas vá lá na biblioteca pública, peça para conhecer a área do braille. Gente, é maravilhoso. Tem uma professora maravilhosa, tá?
Então, né, um livrinho pequeno, deixa eu ter aqui, acho, né? Um livrinho desse aqui vai dar vários. Então, transformar o material em braille, ele é caro, tá? Não é barato. Eu fui ver agora numa empresa, lá no Boqueirão, é R$ 3 a folha. Mas, meu Deus, para você escreve lá pouca coisa. Então, ele é caro, tá? O que que nós temos que pensar aqui? Essa criança, ela vai ser alfabetizada através do quê? Né? Através do braille, né? Ou através do computador. Hoje nós temos aí as salas multifuncionais, muito bem equipadas, tem muito material, para trabalhar com o cego, que eu já vou explicar aqui. Depende, né? O que que eu sugiro? As duas coisas. O braille e a tecnologia complexa, o computador, né? O tablet, enfim, tá? Ele pode ter material em CD digital, sabe o café, o Passo, ali no centro? Eu adoro aquele espaço, não sei se está fechado ainda, muita coisa já está abrindo, né? Tem até universidade já funcionando. Então... Professora, Oi. eu, por exemplo, nunca vi um estudante cego na rede, no ensino fundamental, só no ensino médio. É normal, não sei, né? Normal alfabetizar um estudante cego na escola, na rede estadual? É municipal? Olha, é aquilo que eu falei do surdo e eu vou falar do cego, tá? Antes, né? Antes, o cego e o surdo, nós tínhamos as escolas especiais separadas. Então, aqui era só cego, aqui era só surdo, aqui era só deficiente intelectual, o DI, aqui só o físico, aqui só o autista, E isso perdurou muito nos anos 90, até 2000, daí 2010 começou a questão da inclusão, aí a dona Dilma mandou fechar todas as escolas especiais, o Paraná manteve, né? Agora esse daí deu autonomia, né? Os estados que quiserem reabrir as escolas especiais, reabre, deu autonomia, Daí cabe a cada município, cada estado, fazer uma avaliação aí. A maioria das escolas especializadas no Brasil, elas viraram centro-dia. O que é esse centro-dia? O estudante vai para o ensino comum e ele vai para alguns lugares, em alguns momentos, tá? Em alguns momentos ele vai para esse centro-dia aí receber a estimulação. Então, eu mesma, quando eu trabalhei dentro da Secretaria da Educação, eu trabalhei por duas vezes. Uma vez eu trabalhei na Escola Integral, coordenando junto com uma equipe as escolas integrais, né? Nós fizemos um trabalho dentro das escolas integrais do município, bem significativo na época. E depois eu fui para a área de inclusão. E eu sempre questionei isso, Por que nós não tínhamos estudante surdo e cego? Porque eles iam para as escolas especiais, tá? Então, geralmente, eles ficam na escola especial, até o 9º ano. Depois eles vão para o ensino médio, tá? E vão para a universidade. Só que agora, né? Aqui no Paraná, ainda algumas escolas se mantiveram, mas outras não. E pelo Brasil também não mais. Então, eles vão para o ensino comum e vão para um atendimento específico. Por quê? Da mesma maneira que as professoras, salvo uma ou outra, não dominam Libras, elas também não dominam o Braille.
tá? Então, eles, sabe, é uma pergunta que eu já me fiz várias vezes já. A rede municipal de Curitiba sempre teve pouquíssimos estudantes surdos, muito pouco, tá? Então, eles vão, tá? Eles vão para o ensino comum, mas eles têm que ter os atendimentos específicos, aonde, geralmente, aqui atrás da Fênix, que tem o instituto, eu já fui ali conhecer tudo, a professora atende um estudante por tarde. Então, ela fica com ele só, um só. Aí ela faz o treinamento para ele atravessar a rua de bengala, para ele ter autonomia para caminhar. Aí ela trabalha a questão do braille, alfabetiza. É bem interessante. É um trabalho, né? Tanto do surdo quanto do cego, existe um trabalho específico que nós, professoras, não damos conta. Dentro do ensino regular, nós vamos fazer todo o acolhimento. Eu sempre atendi cego, eu sempre tive aluno cego e surdo na universidade. Hoje eu estou com uma aluna cega e uma surda. E um surdo. Tá? Então, o que é feito dentro da universidade? Ele já vem alfabetizado. Então, você vai acolher, você vai ver o material que precisa ser em braille, se ele vai ouvir em CD, se ele vai para o computador, daí nós temos o programa Ledor, nós temos o JAWS, o 2Vox, o MDV. Vocês podem baixar, quem tiver interesse. O MDV, ele é gratuito, tá? Ele é gratuito, você liga o MDV, liga o teu computador e o MDV vai lendo para você. Tá? Ele vai lendo. Eu tinha aqui o JAWS na minha máquina, mas o cara foi mexer no meu computador aí e deletou. Então, você, o que nós... Agora, você está lá na educação infantil com uma criança cega. É diferente? Porque ela está em processo de alfabetização. Você não vai dar conta sozinha. Tá? Ele vai ter que ter todo o treinamento. Esse profissional de apoio, ele precisa ter cursos, treinamentos específicos para saber lidar com um estudante cego. Tá? Eu nunca tive crianças cegas, pequena, tá? Surda já. Na PAI, nós temos uma menina que, além de tudo que ela tem de transtorno, ela é cega. E nós nunca tínhamos recebido estudante cego lá na PAI, onde eu trabalho. Então, nós também estávamos com bastante dificuldade. Foi bem no começo da pandemia. Tá? Bem no começo da pandemia. Porque as escolas, principalmente as APAES, elas são mais acostumadas a atender deficiência intelectual. Tá? Bom, aí aqui você vai ver, né? Se você vai trabalhar com ledor, né? Hoje tem muitas biblioteca virtual que tem ledor, que você clica e a voz vai lendo o livro para você, tá? Ou gravar em CD. Então, eu respondi a tua pergunta? Respondeu sim, professora. Uhum. Então, é bem engraçado, né? Eu falo que os cegos e os surdos desaparecem. Eles aparecem só na universidade, né? Bom, como eu estava colocando,
a questão lá do café, do passo. Então, lá, se você quiser ir lá ler livro e gravar, tá? Para gravar, você ganha horas complementares. Não sei se eles estão com esse projeto ainda. Então, você vai lá ler para gravar, para o cego poder lá escutar, tá? A biblioteca pública também tem um espaço para você ler para cego, Eles dão curso, é muito bacana lá. Muito bacana, tá? A visão subnormal, né? Pode ser um material ampliado, lupa, CD ou um computador. Hoje tem telas maiores. Hoje você amplia a letra também, né? Você coloca o tamanho da letra que quiser, tá? Então, o JAWS, o 2Vox e o MDV são ledores eletrônicos, tá? Pessoal, ela tem 3 cores. A bengala branca significa o quê? Que ele é surdo total, tá? Que ele é surdo total. A bengala verde, ele é surdo parcial, tá? Então, ele não é totalmente surdo. E a bengala vermelha, ele é surdo e cego, tá? Deixa eu ver se eu falei certo. A branca, ele é cego total. A verde, ele é cego parcial, tá? Não é surdo. E a vermelha, ele é cego e surdo. Nós temos aqui em Curitiba vários casos, tá? Outra coisa, né? Agora não, né? Mas eu dou aula ali na 15, às vezes, ali no centro. Eu canso de socorrer cego ali na 15. Tá? Eu canso. Teve um dia que eu saí correndo, que o carro quase me atropelou. Ele ia cair no buraco. Por quê? Então as pessoas não pensam. Esses caras que fazem obra no centro, eles não pensam. Teve um congresso, há uns 2 anos atrás, em Foz do Iguaçu, com os engenheiros, com o pessoal da construção civil, conscientizando sobre a acessibilidade, sobre o cuidado, porque ele vai fazer sempre o mesmo caminho. Olha, eu já peguei cada lance. Um dia eu peguei uma cega assim, lá, sabe, na biblioteca pública, ela na porta, juro para vocês, ela com a bengala, tá? Ela com a bengala, para lá e para cá, para lá e para cá, na porta. E o guarda vendo. Aquele infeliz não foi capaz de perguntar para a cega o que ela precisava. Eu saí correndo também. Eu estava indo com uma amiga da aula. Eu falei, fica aí que eu vou. Ela disse, onde é que você vai, professora? Porque como eu trabalho com isso, meu foco é isso. Aí eu fui lá. Eu falei, onde é que você quer ir? Você quer ajuda? Ela disse, eu quero entrar dentro da biblioteca. Então, as pessoas têm que ter mais sensibilidade para isso. Um dia eu estava lá numa rua no centro, lá para trás, lá da 15, eu acho que era a Barros, não sei o que Barros. Gente, o cego ia botar o pé dentro de uma poça d'água. Aí eu conversei com ele, aí ele disse, eu estou procurando tal lugar, mas eu nunca andei nessa rua. Aí uma mulher me ajudou e eu não ia para aquele lado. Daí ela foi com ele. Claro, você sempre vai abordar perguntando, né? Você quer alguma ajuda? Você quer uma orientação? Eu tive um grupo de estudantes que fizeram trabalho na 15, uns ficaram escondidos e outros fingiram que eram cegos. Teve um que chamou a minha aluna de gostosa, que pena que você é cega. Teve outro que queimou a mão da minha aluna com cigarro.
Teve o outro que ela foi comprar um negócio naquelas barraquinhas que tem lá, o cara enganou ela no troco. Cego conhece o dinheiro, tá? Porque nós não damos bola, né? A gente não, mas através do tato ele sabe o que é cada nota. A nota 1 tem a nota 2 tem uma espessura. Bom dia. A nota 2 tem uma espessura, vocês podem pegar dinheiro e fiquem assim tateando. São diferentes, tá? O local onde o cego vive tem que ser organizado. Não pode ficar mudando. Alguém vai lá e organiza para ele. Ó, aqui tá as blusas brancas, aqui as calças pretas, enfim. Daí ele vai e ele acha. Diz que não pode mudar espaço. Eu tenho 3 primos cegos. Um é jornalista, não, 2 são jornalistas e um é psicólogo, né? As clínicas de Joinville, que lá, né, Joinville é a terra, né, de um grande avanço em termos da questão do trabalho com os cegos, a nível de cirurgia, tem muita gente fazendo cirurgias aí, recuperando a visão. Foi criada por causa desses meus 3 primos cegos. Porque a minha prima, ela casou com primo. Tem primos que casam e não tem problema, só que eles tinham problema. Então, eles tinham problema de congênito, de sangue, né? Só que eles não deram bola, foram tendo filhos. E eles não nasceram cegos, eles ficavam cegos. E um dia o meu pai, na casa desse meu primo, falou para minha prima, seus filhos são cegos. E daí moravam lá no meio do mato, né? Lá no meio do mato, da roça, tem o quê? Tem nada. Aí foram morar em Joinville, porque Joinville era uma cidade, né, em Santa Catarina, e é ainda com mais potencialidade, né, em termos de crescimento, de saúde, de pesquisa, é melhor que Florianópolis. Tá? Bem melhor que a capital. Aí foram para lá, investiram, né? Um fez psicologia comigo, eu ajudava bastante ele, tá? E naquela época era tudo em braille, né? Tudo em braille. Bom, pessoal, aqui que eu ia explicar. Você vai guiar o cego. Quem guia o cego é o vidente. Quem é o vidente? Eu sou vidente. Então, eu vou guiar o cego, eu sou o vidente. Vidente o quê? Quem enxerga. Tá? É quem enxerga. Então, é quem enxerga. Então, vocês vão ter o que lá? Você vai dar o braço para ele. E você vai ficar um passo à frente. Você vai fazer um passo à frente e dar o braço direito para ele, vai pegar aqui no teu braço. Tem alguns que gostam de colocar a mão no ombro. Lembrando, sempre um passo à frente. Por quê? Se tiver um buraco, um poste. Um dia eu estava lá na 15, encontrei um amigo meu que é cego. Ele disse, professora, que eles me chamam tudo de professora, né? Professora, a senhora não me leva lá não sei aonde, não sei o quê. Eu falei, tá. Então eu vou levar. Menina, e nós dois conversando, que ele adora conversar, eu também. Quando eu vejo ele não bate com a testa num poste. Então, tá? Então, sempre na frente. Ó, agora vai ter degrau. Certo? Sobe escada, sobe. Tá? Sobe, tem que fazer treinamento, né? Feito todo ele sobe escada assim, tá? Então, o vidente que vai guiar o cego. Se ele vai querer andar com a bengala ou não, e você guiando ele, é uma outra coisa. Professora? Oi. Tem muitos que têm
tem um cachorro, né, que guia, tem até uma raça específica que ajuda, né, a muitos a ser, digamos, o vidente para eles, né? Eu vou falar mais à frente do cachorro, tá? Mas tem sim. Uhum. Vou estar falando do cachorro, tá ok? Então, mas tem sim, né? Então, assim, ó, nós temos que tomar cuidado. Tu vais andar no que ritmo? No ritmo dele, não no teu. Tem gente que parece que carrega o cego. Um dia eu estava ali na 15, você pega a casa. Tem muito cego, né, que anda ali pela 15. Você pega os lances que você fica pensando. Uma funcionária da farmácia, Nissei, foi ajudar o cego a atravessar a rua. Gente, ela agarrou o cego. Ela tinha medo que o cego ia cair, eu acho, né? Mas isso é falta de treinamento. Não, você vai andar, né? Você vai perguntar para ele, esse passo tá bom? Sempre um passo à frente. Para quê? Para proteger o cego. Meus amores, quem enxerga é você, o cego não enxerga. Você pode colocar o cego numa situação de perigo, tá? Outra coisa, aquele tapete tátil. Aquele tapete tátilzinho, né? Aquele vermelhinho, não é para a madame andar no salto. Um dia eu falei para uma madame lá na 15. Isso aí não é para ti, amiga. Isso aí é para o cego, para a pessoa que tem dificuldade de andar, não é para nós. Eu não ando. É uma questão de desrespeito andar em cima daquela faixa tátil. Aquilo ali não é para nós. É para quem precisa. Estraga, gente. Tá? Porque a bengala, ela vai dar uma sensação. O olho, a bengala tem um olhinho, um olho tátil. Tá? Tá bom? Deficiência visual. Gente, trabalhar o tato é fundamental, né? Ela vai conhecer o mundo, através do tato. Ó, isso aqui é um lápis, ó, é um lápis. Então, trabalhar o tato, né? E aqui, hoje, já tem muitas próteses, tem muitas mecanismos, tá? Que podem ser usados. Audição. Então, como que eu falo com o cego? De frente, né? Como que eu cumprimento o cego? De frente. Prestem atenção nessas regrinhas básicas, colegas. Eu vou falar com o cego como? De frente. Por quê? Porque quando eu falo de frente, a voz faz isso, daí vai para os dois ouvidos. Né? Eu vou outra coisa. Eu tenho que avisar o cego que eu estou indo embora. Ó, tchau, eu estou indo. Ele não vai, ele sente. O meu primo, que estudou comigo, fez psicologia comigo, eu que dava muito apoio para ele, porque, né, nós fomos estudar juntos, naquela época foi muito difícil para ele. Foi muito sofrido, imagina, eu sou formada desde 96, as faculdades não davam apoio. Eu cansei de ir na reitoria, o doutor Elson Vilela, ele não queria mais nem me ver, brigar para conseguir os materiais em braille. Eu fechava o tempo, né? Então, às vezes a gente caminhava lá pela Univale, a Univale ela é um espaço aberto, ele dizia, Edi, que espaço gostoso, é aberto, né? Eles têm que ser trabalhado muito a noção de espaço, e essa noção de espaço vai depender do quê? Do tato, da audição, do olfato, geralmente, o olfato para eles é muito importante trabalhar. Então, você vai trabalhar lá a degustação, né, os cheiros. E aqui o sistema proprioceptivo, né?
a orientação da mobilidade, a possibilidade de não ter vidente, mas ele se reconhecer o espaço, o seu corpo, o equilíbrio. Tá? Aqui o importante, né, de ressaltar aqui a questão do sistema visual, da hipertrofia, as questões sensoriais, né? Cuidado aqui que eu já falei sobre que ele não é surdo, tá? E também, né, ele precisa ter aqui o acompanhamento médico, para verificar a questão aqui da sua acuidade visual, o seu campo visual, qual é o tamanho aqui da sua visão. Isso aí, quem vai fazer essa avaliação é o médico. Pessoal, me deem só um minuto que tem alguém chamando ali, mas rapidinho, tá? Só um minuto. Bom, pessoal, a avaliação aqui. Então, nós temos que ver, né, circunstância, a adaptação de material, provas, exercícios. Ontem eu li uma prova para uma cega, eu fiquei 2 horas no telefone com ela, né? Então, eu li a prova para ela. Quem lê para cego se chama. Quem vê, né, quem guia o cego é vidente. Nós chamamos de vidente. Quem lê para cego se chama... O que se chama? Ledor escríbata, tá? Ledor escríbata. Então, aqui, né, sempre verificar, né? Eu tive um problema com uma aluna que eu oriento no cega, que a professora fez uma prova de 6 laudas. Tudo texto, interpretação de texto. Eu falei, olha, ou você faz uma prova oral para ela, diferenciada, ou você faz outra prova. Tem condições. As pessoas têm que ver isso aí. Convém observar a necessidade, conversar com ela, ver o que ela dá conta. Aqui a questão, você vai aplicar uma prova para cego. Você vai ler de frente. Ele senta na sua frente e você de frente. Você vai ler no ritmo dele. Outra coisa, você não pode esquecer de ler uma vírgula. Eu tinha uma aluna que ela fazia matemática financeira. Gente, ela tinha aquelas calculadoras, hoje você pode baixar na internet, né, essas calculadoras HP, né, e ela queria me ensinar a usar aquilo. Eu falei, tá louca que eu quero aprender isso, eu não sei fazer isso. E eu que li as provas para ela, mas ela era ótima. E uma vez o professor deu de contabilidade, deu um balancete. Gente, eu peguei aquela prova e liguei para o professor, estudei a prova antes, porque eu pegava todas as provas antes
para eu poder entender a prova, para depois eu poder ler para o cego. Eu lendo aquela prova e lendo, daí li para ela, dava o resultado errado. Ela dizia, professora, a senhora não está lendo esse balancete direito. Ligava para o professor, muito bacana, o professor e tal. Resumindo, né? Tinha um sinalzinho lá que vai para mais, para menos, que eu não expliquei para ela. Aí ela conseguiu, alcançou o resultado correto lá da prova, tá? Então, você vai procurar um lugar silencioso, só você e a pessoa. Então tem tudo isso. Essa menina essa moça que eu atendo por telefone, ela tem um cachorro. Eu já falei para ela. Eu fico lendo aquele cachorro latindo, tudo isso atrapalha, tá? Aqui vê se vai ser feito na máquina de escrever, se é computador, o que que ela vai usar. Aí aqui nós vamos adentrar aonde? No PDI. O que que é o PDI? É o Programa de Desenvolvimento Individual. Vai sentar a equipe, o professor, todos os professores. Nós vamos ver como que nós vamos atender, a individualização. Não existe um manual. Esse manual aqui, ó, pega o manualzinho ali. Esse aqui é para trabalhar com um aluno cego. Não. Cada cego tem as suas especificidades, tá? Mas assim, ó, tem coisas básicas que às vezes as escolas não fazem. Que é mandar o material antes, que é organizar. Tem uma professora aí, desde que eu atendo essa aluna, eu quero material em braille. Eu falei, eu estou esperando até hoje. Eu já arrumei até o local, que o cara vai fazer até de graça. Mas cadê o material em braille? Então, nós temos que passar o material antes. Comigo, o aluno não tem problema dentro da universidade. Por quê? Porque eu sempre mando o material bem antes. E, infelizmente, o aluno não é capaz, às vezes, nem de abrir o slide, nem para olhar as figurinhas. Deveria de ler o material antes de vir para a aula. No mínimo. Tá? Aqui, os princípios da educação do deficiente visual. A individualização. Que isso nós já trabalhamos bastante. Que são o quê? As especificidades. Cego é tudo igual. Não. Assistam lá o filme do Charlie Chaplin. Aproveitem esse momento, para ver filmes interessantes, ver vídeos, pesquisar, tá? Então, é importante o que aqui? Eu considerar, o grau de visão. Olha ali o professor, ó. Tá? Só que esse professor está numa posição errada. Tá? Esse professor ali, ele não está sentado adequadamente, ele tinha que estar sentado de frente. Claro que eu não sei qual é a proposta dele aqui, Daí também teria que ver com ele. O grau de visão, a época, a questão dos familiares, os aspectos, tá? A concretização. Então, provavelmente, essa menina aqui da figura, ela enxerga um pouco. Tá? Ela deve ter um pouco de visão, que ela usa óculos, tá? Então, nós temos que trabalhar isso. Eu já conversei muito, eu tenho muitos colegas, cegos. Eles falam, professor, é melhor não ver nada, porque ver vulto pode atrapalhar. Tá? Eu tive um amigo que um guarda do município, guarda municipal, quebrou sem querer a bengala dele, virou as costas. Tá? Pense. Daí, olha só a coincidência. Daí, um amigo meu que é deficiente físico, ali no terminal do portão. Tá? Porque eu fui lá no terminal do portão, porque eu queria saber quem era. Quem era o monstro? Para mim, isso é um monstro.
Tá? Aí tem um colega meu que é deficiente físico, que passa muito ali no terminal do portão, viu ele e levou ele para casa. Então, complicado, né, gente? Estímulo adicional aqui, as orientações mentais, ambientais, a exploração do ambiente, tá? Aqui a sala, a cozinha, a dependência, a sala de aula, o banheiro, o refeitório, né? Existe os sinaleiros, né? Que tem um sinalzinho para eles, tá? Hoje, já aqui no meu prédio, o elevador que trocou já tem a questão tátil, né? Os recursos ópticos e não, né? A indicação de recursos depende de quê? De cada situação, de cada patologia. Quem é que vai dar essa orientação? Não é nós, é o médico, tá? Envolve aqui um trabalho pedagógico, psicológico, de mobilidade, todos os profissionais aqui, as necessidades específicas, os interesses, as habilidades. Tá? Aqui tem vários, né? Óculos. Tem um óculos agora que ele lê. Eu fui ver para comprar para minha aluna. 15 mil óculos. Tá? Ele ajuda, ele é um tipo de um ledor. 15 mil óculos. Pensa. Na biblioteca pública tem. Quem quiser, vá lá, que, ó, vocês vão se apaixonar por aquele espaço. Aliás, a nossa biblioteca pública é maravilhosa. Tem excelentes espaços para você ficar lá, para você assistir filme. Tem um monte de espaços diferentes. O espaço infantil é maravilhoso. O trabalho, né, que eles fazem lá. Os recursos ópticos para longe, o telescópio, recursos aqui para perto, óculos, lente, lupas, manuais, mesa de apoio. Então, tem uma aqui, ó, mesa de apoio, se ele quer mais ampliado, materiais ampliados, fontes, símbolos, jogos, tá? Plano inclinado, acessórios, lápis, né? Tem lápis específicos, canetas, chapéus, tem boné. Então, hoje tem uma infinidade de coisas. O espaço físico aqui, ó, a professora dando treinamento para ela. Claro, aqui a professora está atrás, porque a professora quer encorajá-la, que ela vá caminhar sozinha, tá? É percebida, né, pelos alunos, aqui o treinamento, conforme eu já havia dito. A mobilização aqui, então, como eu disse, ele vai ter que sentar sempre no mesmo lugar. Tá? Sempre no mesmo lugar aqui para evitar acidentes, tá? Recomendações úteis. Sentar o aluno, né, numa distância próxima do quadro negro, como eu já falei, evitar incidência de claridade, estimular o uso constante dos óculos, se ele usa, posicionar a carteira, adaptar o trabalho, a clareza, aqui a questão de explicar aqui as palavras, a comunicação e o relacionamento, cuidar aqui com a questão do impacto, né, da postura, das atitudes, do respeito, a comunicação e o relacionamento, que nós já trabalhamos aqui bastante, já no primeiro bimestre. O sistema Braille, né, que eu já coloquei, que foi criado em 1825, né? O Braille é lido de esquerda para a direita, com ambas as mãos, né? Conseguem até 200 palavras por minuto, eles leem rápidos, tá? Aqui, né, a primeira letra, daí tem aqui toda
como que se escreve em braille, aqui são as letras, ó. Eu tive um aluno que ele fez vários jogos em braille, tá? Ele comprou, sabe essas pérolazinhas que você usa, você compra para fazer bijuteria? Ele fez, bem interessante. Aqui o sistema braille, a máquina de escrever, que eu já havia comentado. No Brasil, o método começou a ser adotado. Ai, aqui não consigo ver. Na fundação, né, do Livro do Cego, em São Paulo, o Instituto Benjamin Constant, no Rio de Janeiro. E aqui, né, já começou todo um trabalho diferenciado. Sugestões aqui de material. Lá na Unifaesp, eu tive várias acadêmicas que fizeram materiais excelentes, tá? Excelentes aqui para os estudantes cegos, né? Excelentes. O Soroban, ele é muito bom para ensinar matemática, né? Não só para cegos, mas para estudantes que têm deficiência intelectual, para autista, o Soroban, ele é maravilhoso, tá? Quem puder, aprenda a trabalhar aqui com o Soroban. Aqui a história, né? A origem, a relação. E aqui eu vou falar um pouco sobre a questão do cão, que é a primeira relação entre o cão e uma pessoa cega. Talvez aqui é uma obra de arte, né, que foi feita na Primeira Guerra Mundial, tá? Dentro do campo de concentração teve uma cega, né, que se relacionou com o cachorro. Nós temos aqui o labrador, o golden, tá? Só que assim, pessoal, existe lá em Santa Catarina, tem uma ONG que dá o treinamento para o cachorro, mas é muito cara essas raças, tá? É difícil de manter o cachorro. Então, assim, ter cachorro não é para qualquer um, né? Infelizmente. O Border, tá? O pastor alemão, o mais sugerido é o Golden e o Labrador, tá? Então, existe um treinamento específico aqui, que pode demorar a cerca de 2 anos. O cachorro pode morrer, o cachorro pode ficar doente, tá? Então aqui, ó, né? Obedecer os comandos, manter sempre à esquerda de seu acompanhante, lidar com os transportes públicos, ignorar distrações. Você nunca deve mexer com o cachorro guia, tá? Você não deve... Ai, que bonitinho, né? Como geralmente eu mesma acabo fazendo quando eu vejo um cachorro, que eu adoro bicho, tá? Então, não deve. Ele tem horários específicos para fazer xixi, para tudo, para comer. Ele é super treinado aqui, ó. A coleira, o guia com arreio e alça, tá? O equipamento obrigatório. Cães guias, né? Então, o cão guia e a deficiência visual aqui. E eles também se aposentam, né? Por uma questão física, eles ficam cansados. Olha, a vida deles é de escravo, tá? Eles são treinados aquilo, eles não fazem outra coisa. Aqui tem outros animais, né? O Cali, o Gutli. Agora, isso aí são animais caríssimos, né, gente? Aí já complica. Qual é o papel da família aqui, né? O papel da família aqui é a questão aqui de focalizar a atenção,
acreditar no potencial da criança, estudar, ser independente. Olha, o trabalho que eu tenho feito com cegos adultos, o que eu vejo? Que eles têm muita dificuldade em vocabulário, né? Às vezes essa menina que eu atendo, ela faz umas perguntas, outro dia ela perguntou assim, o que é lúdico, professora? Então, você vê que o quê? Né? A questão de vocabulário é difícil para eles. Tá? Então, o ambiente, né, de influenciar, de determinar, emocional, escolar, social, de sensibilizar, de se envolver aqui, o ambiente emocional, a família integrada, ter esse trabalho junto, entre família, escola, tá? O processo aqui de socialização. Ok, pessoal? Então, hoje eu vou trabalhar só o cego, tá? Eu vou deixar o deficiente físico para outra aula. Pessoal, eu vou abrir agora para perguntas. Alguém tem pergunta? Alguém gostaria de fazer alguma colocação antes de eu ir para a avaliação? Quem quer perguntar? O que vocês pensam sobre isso? Professora, uma coisa Pois que não, é pode importante perguntar. que você falou que o dinheiro tem tamanhos específicos para o cego entender, né? Tem. O valor. Só que Tem. a nota de R$ 200 veio do mesmo tamanho da nota de 20. Mas aí é uma questão de trabalhar o tato, ela vai ter uma espessura diferente. Mas depois de cometer esse erro, eles estão recolhendo a nota e vai fazer de novo, com outro tamanho. Mas não é, sabe, não é tão assim grave, né? Isso aí é porque tudo vira polêmica nesse país, sabe? Tudo é polêmica, tudo é contra, né? Porque o povo tá tudo contra, não sei contra o quê. Qual é o problema, né? Então, eu vi a notícia. Só que eu não acho que é tão grave assim. Porque ela tem uma espessura diferente, é uma questão de tato. Mas aí o pessoal de inclusão, que gosta de fazer fervo, né? Aí o que o governo faz, né? Obedece, né? Porque eles vão para redes sociais e detonam tudo. Tá? Mas, né? O que eu vou te dizer, né, amiga? Que país é esse, né? Só cantando essa música. O mundo tá muito militante. Ai, ai. Oi? Fale, o mundo amor. tá muito militante. Tudo vira Mas bom. Gente, olha que eu já fui da esquerda, né? Eu já fui esquerdista. Hoje eu não sou nem cá e nem lá, né? Eu defendo que é importante. Então, essa história da nota, olha, nem terminei de ler a notícia, porque eu já fiquei indignada. Quanto que o governo vai gastar com essa bobajada aí? Deixasse essas notas circulando, né? Daí parava de fabricar, fabricava uma diferente, qual é o problema? Não, vamos jogar tudo no lixo, agora vou fazer queima de notas. Sim, sabe? Olha, né? Um gasto, né, de dinheiro no momento que nem se tem para gastar, né? Então eu vejo, meu Deus, outro dia tinha que, eu vejo onde eu trabalho também, sabe? Tudo é uma polêmica, né? Nós tínhamos que acertar os arquivos, que você arquiva as fotos, as aulas,
dos estudantes. Era só para mudar um númerozinho lá. Eu entrei lá no sistema e mudei tudo numa manhã, pronto, acabou a confusão. Para que fazer confusão? Né? Para que fazer um fervo? Professora, Tá? Oi, pois não. Pode uma perguntar. dúvida. Lá no interior, onde o meu pai tem sítio, por exemplo, bem interiorzão, assim, meio do mato mesmo, tem famílias que têm filhos cegos e eles optam por contratar um professor para fazer a alfabetização dele em casa. Aí ele só vai para a escola depois que ele já está sabendo ler, já sabe, já tem uma autonomia nessa questão da alfabetização, no caso da educação infantil, né? Isso é viável, é válido? Como que é essa questão? Ou você tem que Assim, colocar ó, uma criança numa escola regular para aprender? não, a Tem lei validade esse tipo determina, de alfabetização? tem a educação domiciliar, tá? E vocês não pensem que muitas famílias estão rezando para as escolas abrirem, muitas não querem mais levar os filhos para a escola, vão optar pela educação domiciliar, tá? Tem muita gente que vai optar. Então, o que a educação domiciliar, inclusive tem a lei, eu já falei aqui, eu já expliquei sobre a educação domiciliar aqui na nossa aula, tá? Então, o pai opta, a família, porque o que a lei determina, tá? Saiu o laudo lá que a criança, o adolescente tem uma deficiência. A lei deixa bem claro que o local e aonde esse estudante vai estudar é a família que opta, tá? Eu não sou a favor da educação domiciliar na totalidade, porque esse estudante, ele tem que ir para a escola para ele se socializar, para ele já indo se incluir e tudo mais, tá? Agora, a família geralmente entra com recurso, tá? Ela entra com recurso. Eu tenho uma sobrinha que tem síndrome de Down. E a minha cunhada, agora, ela vai 2 vezes para a escolinha. 2 vezes por semana ela vai agora. Mas antes ela tinha a professora domiciliar. Daí o dia eu falei, olha, se o Ministério Público bater na tua casa, né? Então tem tudo isso, porque o Conselho Tutelar pode ir lá, então isso tem que estar em consonância, tá? Com a Secretaria Municipal, tem que estar tudo certinho registrado. Ok? Ok, professora, obrigada. Mais alguma nada? Mais alguma pergunta? Porque a Professora, educação domiciliar, terminar lá, eu já volto aqui, que eu esqueci de falar um negócio. A questão da educação domiciliar, ela está ligada a quê? Ela foi criada para os estudantes doentes, tá? Que às vezes tem câncer ou deficiências múltiplas. Nós temos uma estudante à noite que o filho dela tem deficiências múltiplas, né? Então, a professora vai em casa, tá? Pois não? Quem ia falar? Eu, professora. Assim, faz conta que nem a gente tem uma criança. Aí a gente descobre que a criança é deficiente visual desde pequena. Aí, o que a família faz aí quando a criança tem, tipo, 1 ano e pouco, para poder ensinar a criança, ou já tem algum lugar específico para levar a criança para começar a aprender já? Já tem, nós temos aí os atendimentos específicos já, tá? Existem vários atendimentos aqui em Curitiba. Nem toda cidade tem. Mas a família vai ser treinada. É só procurar a Associação Paranaense de Cegos, ali na Visconde de Guarapuava. Tem a psicóloga ali, tem toda a equipe, eles já orientam a família. A família já é orientada. O Hospital de Clínicas já encaminha, né? Todos os hospitais,
eles já são Pequeno Príncipe, né, que é a nossa referência, tá? Todos os hospitais, os médicos, eles já encaminham, já fazem os encaminhamentos, porque a família precisa receber o treinamento, tá? Entendi, professora. Obrigada. Tá, de nada, né? Eu tenho os meus primos sofreram, né? Então, a família inteira se reuniu, porque a família era pobre, né, gente? Naquela época a gente mora, né? Vocês sabem, né? Então, o meu pai ajudou muito, meu pai que levou eles para morar em Joinville, meu pai tinha muita dó daquelas crianças. E se eles tiveram 3, se eles tivessem 10 filhos, eles teriam 10 filhos cegos. Tá? Na minha família, a gente tem muitos casos de deficiência, né? Muita situação complicada. Eu já tive 3 sobrinhos Down já, 2 morreram. Eu nunca tive filhos, mas, né, não sei. Talvez também teria essa vulnerabilidade aí. Minha família é bem complicada. Nós não temos, né, nenhum estudo, teria que ser feito um estudo, porque o que os médicos fazem? Quando eles não descobrem nada, eles dizem, é genético, tá? Mas para aí, existe a engenharia genética, aonde nós temos que fazer um estudo genético. Eu tenho uma amiga que ela tem 2 filhos com autismo. Ela fez agora os exames genéticos, ela entrou na justiça, porque esses exames são caros. Aí o SUS enrola, o plano de saúde enrola, mas a minha amiga, ela entrou na justiça, aí eu falo. Quando uma mãe me liga, porque a escola, não sei o que, eu disse, minha filha, vai para o Ministério Público. Bateu o Ministério Público, todo mundo tem medo. Que é uma das poucas coisas que funciona nesse país. Apesar de ter coisa também corrompida no Ministério Público. O nosso aqui está envolvido até o pescoço em rolo. Tá ok? Né? Ou vai lá naquele, como é que é? Sequeira? Sequeira adora aquele homem. Ai! Um louco, né? Ele já mete a boca. Tá? Pessoal, mais alguma pergunta? Mais alguma questão? Então, nós vamos para a avaliação, que vai valer 2 pontos. Ou você escreve, ou você fala. Se você escrever, escreva aí com fundamentação, tá? Então, como atuar com o estudante cego no ensino comum, né? Então, eu estou lá na escola, no ensino comum, e eu recebo um estudante cego. Como que eu vou trabalhar com ele? Tá? De que maneira que eu vou trabalhar com ele? Professora, Alguém quer falar? tá ouvindo? Tá ouvindo? Quem é? O Bruno? Ivan. Estou. É o Bruno? O Ivan. Ivan. Tá, pode falar, Ivan. Professora, você sempre me confunde com o Bruno. Vale. Então, assim, eu não Então tenho fale. experiência, Vale né, 2 mas pontos hoje. o que eu tentaria trazer para trabalhar com um estudante assim seria um material diferente, né, um material mais acessível para ele, e também como eu buscaria aprender bastante sobre Libras, fazer um curso. Aula passada a pergunta foi parecida já, né, professora? Então, daí... Foi em relação ao surdo. Não é Libras aqui é não. Braille. É Braille, isso, Nós Braille. estamos tratando do aluno cego. Confundi. Também tentaria aprender de Braille, né, que eu não tenho nenhuma experiência. Que nem minha tia, por parte de pai, ela trabalha, assim, com estudantes.
eles conhecem ela, assim, de longe, às vezes escutam a voz, eles tateiam ela. Ela tinha uma turminha de diversas idades, assim, sabe? E ela sempre falava que ela adorava trabalhar, ela adorava o Eu trabalho. adoro os cegos. E agora ela se aposentou, né? Porque já deu a idade dela. Daí ela falava que tinha uns que não era 100% cego, mas tinha uns que viam bem pouco, mas ela adorava. Então eu tentaria trazer o Braille, né, para minha vida, para estudar um pouco, daí também para ajudar o tato, assim, trazer materiais com texturas diferentes para trabalhar com eles, eles ter como pegar e sentir as coisas, ele poder usar bastante o tato. Isso que eu tentaria trazer. Tipo, Que usar mais? também o braille em si, né, a folha, que seria uma folha específica, né, um material específico, fazer atividades diferenciadas para eles, por exemplo, um, uma prova, mas não uma prova escrita lá, uma prova digitada, uma prova dele sentir as coisas, responder, uma prova oral, talvez. Ah, isso é muito bom, né? Hoje, claro, se você pegar um adulto alfabetizado, você coloca a prova no computador, né? E o 2Vox, ou o JAWS hoje, ele custa em torno de 15, 20 mil reais o programa do JAWS. Nossa. O 2Vox, eu não sei qual é o preço, né? O MDV você acessa gratuito, tá? Você acessa gratuito. Então, ele lê, só que ele não lê figuras, né? Uma coisa aqui que eu não comentei. Se você vai passar um vídeo na sala e tem um estudante cego, como que você vai fazer? Seria um vídeo documentado com a voz daí, professora? Alguém narrando o vídeo? Narrando tudo o que aconteceria? Ó, isso é muito, não tem, né? Então, o que que você faz? Você explora o vídeo antes. Uhum. Ou alguém, tá? Ela fica escutando e alguém senta perto dela sem atrapalhar os demais, vai explicando sobre as imagens, tá? Uhum. Ou o professor, né, faz uma exploração do vídeo antes. Eu tenho uma colega que ela foi fazer pós-graduação, ela estava indignada. Ela foi fazer pós-graduação numa grande instituição de ensino aqui em Curitiba, por questões éticas eu não posso falar, e chegou lá, tinha uma aluna cega, louca para falar, né, mas eu não posso, tá? Aí tinha uma aluna cega, ninguém dava bola, nem o professor, nada. Como ela trabalha com inclusão, ela virou, sem querer, profissional de apoio da cega na pós. Aí o professor passando o vídeo, ela se levantou, a minha colega, e começou a explicar o vídeo para a cega. Ah, que legal. Você vai trabalhar com imagem. Oi? Que legal isso que ela fez. Uma Não, coisa legal, né? também. Mas essa instituição é uma filha da puta. Me desculpa. É. Bando de sem vergonha. Aham. Tá? E daí colocam aí, ai, né, que faz inclusão, que não sei o Fazem quê, que nada. bebê. Oi? Não fazem nada. Fale? Não fazem Não, na não escolinha fazem. na escolinha do fundamental que eu estudei, tinha todos os no chão, os ladrinhos, não sei o nome certo, mas tinha todos os ladrinhos para dar acessibilidade ao movimento deles, a localização. Hum. Daí isso é muito legal até, eu achei. Hoje nós temos, por exemplo, aqui no Parque São Lourenço, tem o seu legal. Não sei se alguém já viu isso aí foi um projeto, acho que foi do Temer, foi na época no final do governo da Dilma, né? E do Temer ali que veio, né? Vieram vários parquinhos sensoriais que as prefeituras colocaram aí. E é Tá? caro, né, Professora, Tem. professora?
Eles aumentam muito o Só, valor. só um pouquinho. Pois não, Ivan? Fale. É muito caro, eles aumentam muito o valor desses materiais. São. Mas, olha, você consegue fazer muita coisa, né? As meninas lá da pedagogia, nós sempre fizemos. Vocês sabem quantas feirinhas eu fiz lá, quantos eventos eu fiz, né? Tá? Outra coisa, o botânico também tem, tá? Tem o jardim sensorial, que você entra lá, né? Cobre os olhos e faz um passeio. É bem bacana, tá? Muito bacana lá o trabalho deles. Quem é que quer perguntar? Eu não ia perguntar, professora, eu ia debater um pouco sobre a pergunta avaliativa que a professora fez aí, a respeito Só um pouquinho. O Ivan, você terminou, Ivan? Ivan, Terminei você sim, terminou? professor. Terminei sim. Ah, então tá. Então pode ser Obrigado. você. Você é a Patrícia, né? Patrícia. Patrícia, pode falar, Patrícia. Na minha opinião, professora, eu acho que assim como qualquer deficiência, igual foi mencionado na deficiência auditiva, cabe ao professor aí querer se envolver, né, com a deficiência da pessoa. Ele tem que estar disposto a buscar recursos para ajudar essa pessoa, esse aluno com deficiência, seja auditiva, seja na visão, seja intelectual. Então, eu acho que na parte da deficiência visual, ele tem que buscar materiais, né, materiais manuais que essa criança possa, através do tato, ter um conhecimento, através da própria leitura de livros gravado, ou a aula gravada, uma explicação gravada, também, e não só na parte, pensando, voltado para a parte da educação, na questão educacional, né, da educação da escola, mas também tentar ajudar ele na questão da educação da locomoção, de como se apresentar, de como se identificar, de como se comportar nos lugares, de como pedir ajuda, porque muitas vezes a pessoa fica encabulada de pedir ajuda, né, que nem a professora comentou sobre ter ajudado as pessoas na rua. Às vezes as pessoas têm vergonha até de pedir, porque tem medo de, como a professora também comentou, de serem trapaceadas, de serem machucadas, de serem esnobadas. Então, até nessa parte, eu acho que é importante o professor estar preparado para ajudar o aluno em todos os campos. Bem isso. Bem isso. Né? Excelente, Patrícia. Né? E uma coisa que eu percebo, tá? Que como eu trabalho com a inclusão, às vezes as instituições falam assim para mim, professora, a senhora tem que ir lá dar treinamento para os professores e tal. Eu vou, só que não adianta eu impor, né? Porque o professor, ele tem que começar a perceber, ele tem que ser ele o inclusivo. Eu estou com um caso agora que a professora começou a perceber o aluno diferente. Então, é uma sementinha. Claro, eu sou inclusiva, eu é diferente. Agora, se eu vou dar uma orientação para um professor que tem resistência, eu tive uma professora no semestre passado que ela olhou para mim, tá? Ela olhou para mim e disse assim, isso é problema teu, eu não tenho nada a ver com esse aluno, você que resolva. Eu não respondi nada, eu vou responder o quê? Se ela não consegue sair dela mesma e enxergar que ela tem uma estudante cega e que ela fez uma prova cheia de figura, ela disse, é problema teu, não é meu. Aplica a prova, falou bem assim na minha cara. Eu vou fazer o quê com uma professora dessa? Pois é, professora, até mencionando nessa questão até mencionando essa questão da instituição que a professora mencionou aí, sem mencionar o nome, né? Eu acho que isso tem que ser ponto primordial em todas as instituições, né, professora? Não pode uma ter e outra não ter, isso tem que ser regulamentado, as escolas têm que estar preparadas. Mas regulamentado. Tem que estar preparadas, né, professora? É inadmissível que uma universidade tenha esse tipo de problema.
hoje, em pleno século XXI, que a gente está com toda essa informação, com internet, com debates, com o YouTube aí para ajudar todo mundo, é bem complicado ainda existirem casos assim, né, professor? Olha, né, outro dia a minha chefe da área da inclusão, né, veio falar comigo. Eu falei, amada, são sementinhas que você vai plantando. Então, eu, por um lado, eu estou frustrada esse semestre, por outro, eu estou feliz. Eu estou vendo, ontem uma professora me procurou no particular por causa de uma situação aí de um estudante e disse assim, professora, eu vou mandar um WhatsApp para ele, eu vou conversar com ele. Eu falei, que bom. Né? Eu fico feliz, porque não é porque eu sou a coordenadora da inclusão que o professor tem que fazer o papel dele. Só que o que eu faço? Eu vou plantando sementinhas. E às vezes eu faço aquilo que o professor tinha que fazer. Igual uma professora que fez lá 6 laudas de texto. Aí eu mandei um e-mail educadamente, eu não imponho as coisas. Não adianta impor. Se você for impor, aí você se ferra. Mandei um e-mail, falei, olha, professora, o que a senhora acha? O que a senhora pensa? E por minha surpresa, o que a professora fez? Uma prova oral com ela. Fiquei feliz da vida. Agora, se eu tivesse mandado e-mail, olha, professora, sua prova está inadequada, por que a senhora não faz prova oral com ela? Eu ia levar uma invertida. Então, trabalhar com a inclusão, você tem que ter sabedoria. Você tem que, sabe, jogar sementinhas, Só que tem coisas que é inadmissível. Eu já fui dar aula de pós-graduação, cheguei lá, tinha 3 surdos na sala. E eu lá, daqui a pouco uma aluna disse, professora, tem 3 surdos aqui na sala. Minha cara caiu. Não tinha intérprete, não tinha nada. Aí eu fui pedir ajuda para uma aluna da sala que era intérprete. Mas assim, eles sentaram bem na frente, eu me acalmei. Primeiro me deu um negócio. Eu falei, olha, eu preciso me acalmar. Me acalmei, comecei a dar aula mais devagar. Eu sou da inclusão, né, pessoal? Olha fora, né, que eu dei porque ninguém me comunicou. Tá? Pessoal, mais alguém quer falar? Mais alguém quer falar? Mais alguém? Pessoal, se alguém quiser... Quem falar não precisa escrever. O que vocês acharam da aula? O que vocês pensam sobre esse assunto? O que vocês acharam da aula? Eu gostaria que vocês comentassem comigo, falassem. Eu gostei muito, professora. Gostei mesmo, gostei dos vídeos que a professora mandou ali. Eu assisti os 2 vídeos sobre a inclusão. Achei bem interessante mesmo, que é um debate que às vezes a gente não... No surdo, a gente até às vezes para pensar, porque nas escolas é mais comum, né, por causa da Libras, mas na deficiência visual, às vezes a gente não para analisar essa questão, e eu achei bem interessante ali os conteúdos que a professora passou, e a aula também foi bem produtiva, gostei bastante. Uhum. Mais alguém? Vamos lá, pessoal, vamos participar. Vamos dar as nossas opiniões. Eu gostei. Oi, pois não? Eu gostei bastante da aula e até estava naquela dúvida que a professora me respondeu da criança desde pequenininha. Eu não sabia como que fazia para levar, não sabia que tinha acompanhamento, achei que foi bem boa mesmo. Uhum. Então,
tudo isso, né? E hoje, pessoal, tem muita criança usando óculos. Vocês já observaram? Tá? Tem muita criança e isso também é uma outra situação, né? A criança tem que ir para a escola, pequenininha, já usa óculos, tá? Então, tudo isso aí tem que ser trabalhado, né? Mais alguma questão, pessoal? Professora, eu gostaria de comentar um pouco sobre a Alguém pergunta que você fez. Pois não, como é que é o seu nome? Você respondeu por Beatriz. escrito? Também. Beatriz Meu do nome quê? é Cristina Barbosas. Beatriz Cristina Barbosa. Cristina. Ah, tá aqui. Pode falar. Então, professora, eu iria atrás para ver se essa criança precisaria de um auxiliar, né? Para orientar ela e buscaria trabalhar com materiais adequados. Como o Brown. Como que é, professora? Braille. Braille. Buscaria trazer para a sala de Só um aula. pouquinho, Trabalhar. Surdo é Libras, cego é Braille, tá? Braille. Braille. Buscaria trabalhar com bastante atividades com textura também, para todas as crianças poderem interagir junto, né? Trabalharia bastante também em atividades coletivas, para as crianças aprenderem a lidar com a inclusão. Que ter um aluno deficiente em sala é importante para todo mundo, né? Para todos os alunos interagir. Aham. Bem isso. Como você Ai, falou, gente, deixaria olha, ele é uma perto do riqueza. professor. Aham. Bem isso. Bem isso. E buscaria bastante atividades em grupos, como eu mesmo falei, que é muito importante, né? Trabalhar a inclusão na turma, do pessoal da escola, porque eu nunca vi um estudante cego no ensino fundamental, nunca. No ensino médio eu já vi, mas no fundamental nunca. Então é muito importante os alunos aprenderem a conviver com esses alunos. É. Então, deixa eu só ver um negócio aqui. Isso é importante. Por isso que aquela questão lá do professor domiciliar, o que vai atrapalhar aqui? Vai atrapalhar a questão dele na interação, na socialização. Igual a minha sobrinha, eu não interfiro muito, ela tem síndrome de Down e tal. Só que outro dia eu fui lá visitá-los assim rapidamente por causa do Covid, eu já estava 8 meses sem ir para lá e tal. Ela sabe brincar, ela brinca, ela fechou o vidro e foi brincar, pegou a vassourinha e tal. Mas brincar com outra criança ela não sabe, porque ela convive muito sozinha. Né? Então eles estão levando a escola gradativamente. Ela vai 2 tardes por semana, numa escolinha pequena, com pouca criança e tal. Tá? Então, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Fale, pois não? Pode falar. Por mais que seja uma criança cega ou deficiente de qualquer forma, ele não pode perder o espírito de criança dela, né? Tem que brincar, interagir. Claro, ela é criança. Eu tive uma aluna ano passado com síndrome de Down, pensa uma família carente. Tá? Eu tinha a mãe, o primeiro dia que a mãe veio trazer ela na sala, a mãe disse assim, ninguém dá conta dela, falou uma outra palavra lá, ninguém dá conta dela e tal. Comigo, às vezes ela mostrava a língua para mim, né? Ela emburrava. Tá? Teve um dia lá de uma feira que, meu Deus, ela fez o maior escândalo, tá? Mas eu admirava aquela mãe. Pensa uma menina bem trabalhada, ela comia perfeitamente. Ela sentava assim, ó. Tá? Então, e ela convivia com Deus e todo mundo, ela adorava todo mundo na escola. Ela era até paparicada demais, sabe?
ela é até paparicada demais. E a mãe, porque a mãe já levou, desde que a menina nasceu, já na estimulação. Isso a mãe levou muito, muito a sério, mesmo com toda a dificuldade que ela tinha. E o Down tem isso, né? A questão da falta de freio. Não adianta bater de frente com o estudante de síndrome de Down, que eu vou falar mais à frente também. Ok? Mais alguma questão? Não? Então, eu vou parar a aula aqui, tá?